Nós estamos dando continuação à nossa série expositiva na Epístola de 1 Coríntios e vamos dar seguimento nesta noite àquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações através da sua palavra. Primeiro Coríntios, capítulo 3, verso do 5 ao 17, que diz a palavra do Senhor: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega não são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. Edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar mais uma vez diante do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos no dia do Senhor, no culto solene, para prestar um culto ao Senhor e também para ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Que o Senhor venha iluminar a minha mente, para que a Tua palavra seja exposta com fidelidade e o nome de Cristo Jesus glorificado nesse lugar. Prepara os nossos corações para aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e falar aos nossos corações. É assim que te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, no domingo anterior, nós estudamos, à luz das Escrituras, o início do capítulo 3. Capítulo 2 e o capítulo 3. E nós podemos ver que ainda no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele trabalhou a questão da verdadeira sabedoria que é proveniente do trono da graça do Senhor. E foi discorrido acerca das diferenças do homem natural e do homem espiritual. O homem natural, aquele que rejeita o senhorio de Cristo; o ímpio, aquele que permanece em plena rebelião ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele inicia uma exortação acerca do que estava havendo na igreja de Coríntios. Dissensões demonstravam
a falta de maturidade espiritual. E ele passa a trabalhar aqueles cristãos carnais, que apesar de serem regenerados em Cristo Jesus, eles eram homens e mulheres muito infantis em sua fé, imaturos. E o texto que nós acabamos de ler, ele relata acerca disso, do verso 6 ao verso 9. Existe um partidarismo por parte de alguns irmãos da igreja de Corinto. Uns se declaravam como sendo de Paulo, outro de Apolo, e aquilo gerava a sensação de uma falta de unidade. E o apóstolo Paulo, ele passa a disseminar esse equívoco que estava ocorrendo na igreja de Coríntios. Ele demonstra que tudo vem do Senhor, que o crescimento vem do Senhor, que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, que tudo o que estava acontecendo era algo proveniente da soberania graciosa de Deus para com o seu povo. Mas nessa noite eu gostaria de me ater à perícope do capítulo 10 ao capítulo 16 de uma forma mais detalhada. Em razão disso eu peço para que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas, para que possamos acompanhar a exposição daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. No verso 10, nós observamos o apóstolo Paulo falando que, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O apóstolo Paulo, ele inicia discorrendo, e antes ele desenvolver acerca da edificação, ele reconhece que os seus ensinamentos são oriundos, fruto da graça do próprio Deus para com o apóstolo. Diferentemente de outros apóstolos, Paulo, ele não teve a oportunidade de ser discipulado e ensinado diretamente pelo próprio Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele só foi chamado após a ascensão de Jesus e do derramamento do Espírito Santo. Como está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, verso 8, onde diz que como um nascido fora de tempo, o apóstolo Paulo foi convocado. E desta forma, com toda a humildade, o apóstolo Paulo, ele atribui a sua posição de apóstolo, de uma forma indireta, a exclusivamente a graça de Deus, a bondade de Deus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem extremamente culto. Ele foi ensinado, discipulado aos pés de Gamaliel, conforme encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 3. Gamaliel era um mestre da lei. Ele ensinou o apóstolo Paulo de uma forma profunda. Entretanto, Paulo, como vimos no capítulo 2, ele não se utilizou de linguagem persuasiva, nem de sabedoria humana para transmitir a mensagem do Senhor para a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo, ele se coloca como o construtor pela graça do Senhor. Ele deixa claro que não trata-se da sabedoria humana, que não trata-se do conhecimento do seu intelecto, mas sim de um ato exclusivo de Deus para com ele. E ele prossegue no verso 11 dizendo: lancei o fundamento como prudente construtor. É interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele faz uso de termos familiares aos irmãos de Coríntios, que possuíam grande conhecimento na construção, nas edificações, porque a cidade de Corinto era uma cidade que crescia bastante, muito desenvolvida.
Era uma cidade que possuía 2 portos, havia um fluxo de comércio muito intenso naquela cidade. E os irmãos de Coríntios, eles tinham uma noção e conhecimento acerca da construção. Na cidade de Coríntios existia um grande templo da deusa Afrodite, a deusa grega conhecida como a deusa do amor. E naquele lugar, naquela cidade pervertida, haviam 1000 prostitutas cultuais neste templo de Afrodite, onde elas prestavam culto aos deuses, ao Deus do amor, em relações depravadas, em relações absolutamente reprovadas diante do Senhor, mas era algo que fazia parte da cultura de Coríntios. E o apóstolo Paulo, ele começa a tratar acerca de como ser um construtor. E ele se coloca como mestre construtor, na posição de um supervisor do trabalho dos demais, que estavam edificando sobre o fundamento pelo qual ele havia lançado. E esse fundamento era Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo, ele tinha a tarefa de supervisionar o trabalho realizado por seus cooperadores na edificação de um templo espiritual em Coríntios, ou seja, a igreja do Senhor Jesus naquela cidade. É interessante, meus irmãos, que existe algo que é inegociável: a fé cristã ortodoxa. Independentemente da denominação, todas as igrejas ortodoxas, elas têm como precioso, custoso, a doutrina da autoridade das Escrituras. E a própria Bíblia nos assegura que os crentes, eles são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso significa que a igreja é santuário edificado sobre a verdade de Deus. E essa verdade é revelada através dos profetas e dos apóstolos. Essas pessoas foram vocacionadas de uma forma especial. Elas foram escolhidas soberanamente pelo próprio Senhor e receberam de forma extraordinária a revelação especial pelo qual Deus, sob a inspiração e orientação do Espírito, fez com que cada um deles pudessem registrar, e hoje nós pudéssemos nos debruçar e nos deleitar na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele afirmou que os redimidos que constituem o povo de Deus são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular. É esse o fundamento, é esse o alicerce de toda a doutrina cristã. Nenhum ensinamento que não flui das Escrituras, do Evangelho do Senhor Jesus, por mais atraente, por mais convincente, deve ser rejeitado e considerado como anátema, maldito. O fundamento, o alicerce e a pedra fundamental da igreja do Senhor Jesus, viva e triunfante, não é o Papa, não são os supremos concílios, não são os pastores, as lideranças, os missionários, porque homens, eles são falhos, são mortais, mas a igreja do Senhor, ela é triunfante. A igreja do Senhor, ela é dirigida e governada pelo seu dono, que é Jesus Cristo de Nazaré, o qual ele mesmo lançou o fundamento. É interessante que ainda no verso 10, o texto diz: porém, cada um veja como
edifica. É interessante, igreja do Senhor, que o apóstolo Paulo, ele passa a exortar os construtores para terem cuidado em relação à forma como estão edificando, desenvolvendo a obra. Ele quer a melhor atuação, a melhor dedicação dos trabalhadores. Paulo está demonstrando que a tarefa deles é edificar os membros individuais da igreja de Corinto, mediante o ensino fiel das Escrituras, do Evangelho do Senhor Jesus. Paulo deixa isso muito claro e de forma categórica. O verso 11, o texto segue, acompanhe. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo agora ele demonstra o fundamento apropriado. Toda edificação requer um forte fundamento, algo seguro. Não trata-se de uma opção, é algo imprescindível. Porque se a base, o alicerce de uma construção não for forte e sólido, essa construção certamente ruirá. E o texto é muito claro acerca do fundamento pelo qual o apóstolo Paulo lançou em Corinto. O apóstolo Paulo lançou o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo não lançou a sabedoria humana. Ele tinha sim conhecimento dos filósofos da sua época. Ele conhecia sim a sabedoria secular que estava em voga em Corinto. Mas o apóstolo Paulo ele se ateve exclusivamente a lançar esse fundamento inabalável da igreja do Senhor. Paulo, ele realizou o trabalho de um pioneiro quando levou o evangelho à cidade de Corinto, conhecida pela sua imoralidade e sua perversão moral. Os coríntios tiveram a oportunidade de ouvir as boas novas de Cristo Jesus. Eles tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem que tem poder para transformar. Porque como o próprio apóstolo Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E essa era a única mensagem do apóstolo Paulo. A pessoa e a obra de Jesus Cristo, revelada nas Escrituras, é o verdadeiro fundamento pela qual a igreja é constituída. E o apóstolo Paulo espera que os ministros, aqueles que ensinam, venham fundamentar, venham edificar a igreja do Senhor no ensino do evangelho puro e simples do Senhor Jesus. O texto segue dizendo no verso 11: lançar outro fundamento. Não poderia ser lançado outro fundamento, diferente daquele que Paulo havia lançado. Ninguém pode propor outro fundamento em lugar do fundamento que o próprio Deus estabeleceu. Definitivamente, meus irmãos, a igreja repousa única e exclusivamente a base da revelação do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo estava ativamente confrontando as pessoas que estavam ativamente tentando mudar o fundamento sobre o qual a igreja havia sido edificada na cidade de Corinto. É interessante que Calvino, comentando acerca disso, ele fala que os coríntios, eles tinham a necessidade que fossem reconduzidos exclusivamente para Cristo.
pois seus ouvidos sentiam agudos comichões a novidades. É interessante, meus irmãos, que o homem caído, ele permanece o mesmo, em todas as épocas, em todas as gerações. Quando nós olhamos hoje para a nossa realidade, nós percebemos que os homens tendem a rejeitar o evangelho puro e simples do Senhor, e querem acrescentar sempre algo. Eles querem algo mais atraente. Esse povo estava buscando uma novidade religiosa, que estava alicerçada em outro fundamento que não era Cristo, e que eram desenvolvidos em fundamentos diametralmente opostos àqueles pelos quais o apóstolo Paulo havia lançado. E como é comum, meus irmãos, isso ao longo da história da igreja. Alguém certa vez disse uma grande heresia, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Uma afirmação falsa, uma afirmação fruto do liberalismo teológico que tenta desqualificar de forma maliciosa, minar a autoridade das Escrituras e a suficiência das Escrituras de forma sutil e sorrateira. A Bíblia é a fonte da verdade. O salmista disse: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que enche o nosso coração de esperança. É a palavra do Senhor que dirige as nossas vidas. É a palavra do Senhor que dá o fôlego de vida de uma nova criatura em Cristo Jesus. As heresias, à luz das Escrituras, são originárias dos demônios que usam homens com obras da carne. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Timóteo capítulo 4, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Muitos que utilizam do próprio texto sagrado, a palavra de Deus, para distorcer o real significado dos autores originais, o significado pelo qual Deus quer comunicar à sua igreja. E é importante, meus irmãos, nós termos essa dimensão da diferença de uma heresia para um erro teológico. Frank Ferreira, com muita precisão, ele diz: a heresia é uma negação do que é essencial para a salvação. Tema este que nos distingue como evangélicos. Já o erro é uma negação de algum aspecto da verdade revelada que não é essencial para a salvação. Por isso, a heresia e o erro devem ser evitados. No entanto, somente a heresia deve ser considerada um obstáculo intransponível para a comunhão. E Paulo aqui ele está citando de fato heresias, porque estavam modificando o fundamento que era Cristo, estavam erguendo construções sobre outros fundamentos. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado para não querer distorcer, adulterar, ressignificar os ensinamentos que foram promovidos pelos apóstolos e pelos profetas, onde querem impor regras e normas absolutas destoantes da palavra de Deus,
Ou em outro extremo, querem defender uma permissividade, uma libertinagem que não condiz com o ensino das Escrituras. Era isso que o apóstolo Paulo estava enfrentando na igreja de Coríntios. O verso 12, o texto segue dizendo: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento. Preste bem atenção, meus irmãos. A expressão alguém não se refere apenas a líderes, a pastores, a mestres, mas abrange a todos os crentes no Senhor Jesus. Consequentemente, tal responsabilidade é de toda a cristandade espalhada pela face da terra. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade de sermos fiéis e diligentes é nossa. E o texto segue dizendo: se alguém edifica sobre o fundamento, como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele, como uma metáfora, ele quer dizer que as edificações, as construções precisam corresponder ao fundamento. Porque não adianta o alicerce ser bem estruturado, mas o material utilizado na construção não ser compatível com o fundamento. Não adianta o material ser compatível, mas o labor do construtor não executar de forma correta. São apresentados dois grupos de materiais. O primeiro grupo fala acerca do ouro, prata e pedras preciosas. São materiais que possuem durabilidade, vigor, que resistem ao fogo, aos intempéries. Já o segundo grupo, apresentado pelo apóstolo Paulo, pode observar nas Escrituras, ele fala acerca da madeira, do feno e da palha. Materiais extremamente frágeis, que não resistem nem mesmo a pequenas chamas. Muitas pessoas em Coríntios estavam tentando construir a igreja sob um evangelho adulterado, misturado com a filosofia pagã, um evangelho secularizado, centrado no homem. E para Paulo esse tipo de pregação era madeira, era palha, era feno, não se sustentava por si mesmo. Charles Hodge, comentando acerca disso, ele falou: em consistência com o contexto, ouro, prata e pedras preciosas podem somente significar a verdade, e a madeira, palha e feno, o erro. O nosso fundamento tem de ser a verdade. O nosso ensino é a verdade que emana das Escrituras. Uma das características da palavra do Senhor é a sua inerrância. A Bíblia Sagrada, ela não possui erros. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus autoritativa para as nossas vidas. Por mais indigesto que seja alguns dos ensinamentos, nós devemos, se realmente formos crentes fiéis, nascidos de novo em Cristo Jesus, nos submetermos àquilo que a Bíblia fala. Mas o texto segue dizendo, no verso 13: a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia do Senhor demonstrará, porque estará sendo revelado pelo fogo, e o fogo provará que tipo de obra cada um realizou. O apóstolo Paulo, ele está alertando aos irmãos de Coríntios que as obras pelas quais eles estão edificando, elas serão provadas no dia do juízo.
elas passarão por um teste de fogo, onde se poderá aferir a qualidade destas obras, porque existem coisas que aparentam ser, mas não são, que resplandece, mas não é ouro. Nós não devemos estar preocupados apenas com a aparência, com o exterior, mas principalmente pela motivação dos nossos corações, porque nós podemos fazer algo exteriormente legítimo, mas se a motivação do nosso coração não estiver em conformidade com a palavra de Deus, todo o nosso trabalho não passa de fogo, não passará pelo fogo, será feno, palha e madeira. Paulo admoesta os coríntios acerca de um dia em que será manifesto a obra de cada um. Em Apocalipse 20, 12, o texto sagrado diz que os livros serão abertos e cada um será julgado com as obras que foram registradas. É interessante, meus irmãos, que o homem pode no presente ocultar ou supervalorizar a sua obra, mas segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, no dia do juízo que virá em breve, essa manifestação revelará completamente tudo, nada ficará encoberto diante do justo juiz. E este dia faz referência ao dia do juízo, ao qual o apóstolo Paulo se refere diversas vezes em todo o Novo Testamento. E é no dia do juízo, meus irmãos, que o Senhor vai revelar as minhas e as suas obras com fidedignidade e com justiça. O verso 14, o texto sagrado segue: se a obra que alguém edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Existe uma promessa do próprio Deus para as obras que permanecerem íntegras diante o grande teste do dia do juízo final. Os responsáveis por essa edificação, que agiram de forma diligente, temente ao Senhor, receberão uma recompensa, receberão galardão nos céus. Joel Packer, falando acerca desta promessa da parte de Deus, ele com muita precisão ele afirma, atentem bem, não significa que mereçamos ou sejamos dignos de alguma coisa. Todavia, Deus simplesmente nos trata como um pai. Um pai diz ao seu filho o que quer que ele faça, isto ou aquilo. E o dever do menino passa a se cumprir a ordem do seu progenitor. E o pai acrescenta que se ele agir bem, ganhará uma recompensa. Não é que a criança mereça tal recompensa. Tudo lhe é dado gratuitamente, porquanto tudo é expressão do amor do seu pai. Por semelhante modo, Deus, em sua graça infinita, por assim dizer, inclui tudo no pacote, encorajando-nos e enchendo-nos do senso de amor e gratidão. Mesmo sem merecer, Ele nos promete, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre integralmente aquilo que Ele nos prometeu. Quantas vezes alguém já prometeu algo para nós e não cumpriu? Pessoas que nós tínhamos no mais alto valor, autoridades, pessoas influentes. E muitas vezes geramos tanta expectativa nessas pessoas, e esquecemos que
A nossa dependência deve ser no Senhor. Nós devemos descansar no Senhor, nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é o socorro bem presente no momento das nossas angústias. Se esse for o caso do nosso serviço, nós receberemos galardão nos céus, segundo as Escrituras. Mas o texto segue dizendo, no verso 14, acompanhe: se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda. Aos cristãos negligentes em sua vida espiritual aqui na terra, que não tiveram compromisso pleno e prioritário com o Senhor Jesus, que viveram na superficialidade, edificando com madeira, feno e palha, porque não tiveram a disposição, a coragem e a determinação e a submissão ao senhorio de Cristo, de escavar as profundezas para explorar o ouro, a prata e as pedras preciosas que requerem esforço da nossa parte. Tais pessoas verão toda a sua obra desaparecer completamente no dia do juízo, se tornando cinzas. Mas atentai à igreja do Senhor, como nosso Deus é rico em graça, em misericórdia e bondade para conosco, mesmo sendo pecadores que somos, falhos, limitados. Mas a palavra do Senhor diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. O texto segue, meus irmãos, dizendo: mas esses mesmos, se referindo aos que tiveram a sua obra queimada, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que pelo fogo. É interessante, meus irmãos, que o texto nos mostra, ele está falando de crentes carnais, mas são crentes, diferentemente do capítulo 2, onde se tratou acerca dos homens naturais, que são aqueles que não nasceram em Cristo Jesus, que não se transformaram em novas criaturas. Aqui é diferente. Aqui está se tratando de fato de crentes carnais. Ou seja, até mesmo o crente carnal será salvo. Diferentemente do homem natural, trabalhado por Paulo no capítulo 2, que rejeita a palavra do Senhor, que rejeita o senhorio de Cristo, que não se arrepende dos seus pecados e que não crê no Senhor Jesus. Deus manifesta a sua graça e a misericórdia perante o seu povo. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estávamos completamente perdidos. A misericórdia que encontramos em Cristo se dá pelo fato de Deus não nos punir segundo aquilo que os nossos pecados merecem. Se nós recebêssemos, meus irmãos, aquilo que de fato merecíamos, nós estávamos completamente arruinados e destruídos. Mas hoje o evangelho que se prega é o evangelho que nós somos os super-homens, nós temos o poder dentro de nós. Anátema, maldito, nós somos pecadores miseráveis que necessitamos urgentemente do Senhor Jesus para nos reconciliar diante de Deus Pai. Já a graça é demonstrada pelo fato de que Deus nos dá coisas que nós simplesmente não merecíamos, mas Ele age como um bom pai para com os seus filhos. Ele nos olha como filhos. Ele nos olha com um olhar de compaixão. Ele nos olha com um olhar de graça.
John Albert Bennell, descrevendo de forma claríssima esse conceito de salvação por meio da comparação do pecador que é salvo pelo fogo, ele diz que é semelhante a um negociante náufrago, que ele estava fazendo uma travessia com muitas mercadorias, e que aquele navio afundou e ele perdeu toda a mercadoria, todo o lucro. Porém, ele foi salvo pelas ondas. Atentai bem, igreja do Senhor. Isso não significa dizer que qualquer que realize a obra de Cristo, lhe confiou, será salvo. A salvação é um ato gracioso e soberano de Deus mediante a obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ninguém entra nos céus filiado em boas obras, mas exclusivamente pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Nós podemos descansar os nossos corações no cuidado e proteção do bom pastor das nossas almas. Porque, como o salmista disse, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Isso deve encher o nosso coração de alegria, de regozijo. Como um dos pais da igreja, Clementino de Roma, certa vez ele disse: dizer que alguém pode perder a salvação é dizer que Jesus não é o bom pastor. Ele é o bom pastor. É Ele que nos guarda. É Ele que nos capacita para perseverarmos. É Ele que restabelece o nosso ânimo, a nossa força. Porque na vida, na caminhada cristã é uma topografia. Existem momentos que nós estamos com a fé pujante, estamos firmes, estamos encorajados, mas existem momentos que estamos desanimados, estamos cabisbaixo, estamos trôpegos, estamos com a fé capenga. Mas o bom pastor, ele nunca deixará o salteador roubar as ovelhas da sua poderosa mão. E o texto segue dizendo, no verso 16, acompanhe: vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo chama agora a atenção dos irmãos de Corinto acerca do templo de Deus, que é santo. Se alguém intenciona destruir esse templo, depara-se com um Deus como seu inimigo e encontrará completa destruição por se opor ao próprio Deus, que é dono da igreja. Você não sabe? A pergunta feita por Paulo é uma censura aos coríntios. Eles os repreendem por não saberem aquilo que já havia sido revelado para eles. Em 2 Coríntios 2, 6, 16, o próprio Paulo diz: nós somos o santuário do Deus vivo. Todo edifício cresce para templo dedicado ao Senhor. A igreja é o templo de Deus, porque é a sociedade na qual o Espírito Santo habita, dirige, governa e conduz conforme a sua soberana vontade, para manifestar os seus propósitos para a glória de Cristo Jesus. A igreja não é para exaltação de pastores, de líderes, de pessoas. O nosso culto racional deve ter um único objetivo, que é promover a glória de Deus, porque dele, para ele, são todas as coisas. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que permeia o culto deve ser pensado para promovermos a glória de Deus. E quando promovemos a glória de Deus, nós passamos a nos deleitar nele, a nos satisfazer nele, a repousar nele, a descansar nele, a confiar nele. E que o Espírito de Deus habita em vós. A igreja é santa porque
o Espírito Santo, ele a santifica de forma progressiva. É interessante que J.I. Adams, um grande conhecido escritor de aconselhamento bíblico, mas a sua formação é em pregação, ele falou com muita precisão e ele disse: o Espírito Santo habita no interior de todos os crentes, como selo de identidade e penhor de Deus, assinalando-os para o dia da redenção. Ele é a prova de que Deus o adquiriu. Ele é uma espécie de comprovante do pagamento à vista, o selo de garantia de que os crentes pertencem a Deus e de que um dia serão redimidos por Ele. Os crentes devem dar graças a Deus pelo Espírito e considerá-lo como o maior dom de Deus na era presente. É o Espírito do Santo de Deus que habita em nós. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a resistirmos ao pecado. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. É o Espírito Santo de Deus que nos anima quando estamos desanimados. Os coríntios devem saber que receberam o dom do Espírito de Deus. Paulo já tinha chamado a atenção a este fato. Mas apesar deles já terem sido ensinados por isso, eles estavam vivendo como se não fossem o templo e a morada do Espírito. Era uma igreja rica em dons, em carisma, mas havia divisão, mentira, discórdia, partidarismo, facções. Filhos se relacionando com a esposa do pai. Era uma igreja carnal pela qual o apóstolo Paulo estava a exortar. A justiça de Deus será exercida de forma plena. O juízo de Deus. Todos, ricos, pobres, pretos, brancos, de todas as etnias, de todos os lugares, de todos os tempos, crendo ou descrendo, todos nós, um dia estaremos no dia do juízo diante do Senhor para prestar conta de toda a nossa vida. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12, o texto sagrado diz: e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Essa é a realidade pela qual nós iremos passar. Essa é a verdade de Deus revelada nas Escrituras. E é nisso que nós temos de refletir, de meditar. Charles Hodge, comentando isso, ele diz: os homens serão julgados de conformidade com suas obras. Os segredos do coração serão trazidos à luz. Aquilo que a gente não verbaliza, mas que está governando os nossos corações, será lançado à luz diante de Deus. O juízo de Deus não se baseará em profissão de fé, ou nas relações dos homens, nem em suas aparências, nem na reputação que tiveram entre os seus semelhantes. Mas, Senhor, eu preguei tanto, eu profetizei, Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz tantas maravilhas,
Eu fiz tantas boas obras. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nós devemos, meus irmãos, olhar para essas verdades com muito tremor e temor em nossos corações. Eu quero concluir esta mensagem trazendo algumas reflexões e algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos ser gratos a Deus por termos a oportunidade de sermos instrumentos dele para a edificação da sua obra sob o fundamento, por ato exclusivo da soberana vontade de Deus, da sua graça para conosco, sem contudo perdermos a dimensão da responsabilidade de anunciar as verdades de Deus de forma diligente, com fidelidade e fervor, aproveitando todas as oportunidades, pregando em tempo e fora de tempo a maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Isso deve ser uma alegria para nós. Isso deve ser um motivo de nos regozijarmos. É porque, meus irmãos, muitas vezes a nossa mente está tão ocupada, direcionada e priorizada para as coisas da terra, que nós esquecemos dos deleites que Deus tem nos ofertado ao servi-lo e a podermos ser instrumentos de Deus aqui na terra para a proclamação do seu reino. Em segundo lugar, preste bem atenção, meus irmãos. Nós devemos ser diligentes e cuidadosos para não sermos atraídos pelas mensagens e pelos ensinos dos apóstolos contemporâneos, que desenvolvem as suas mensagens e ensinos sob outro fundamento que não é Cristo. Eles até utilizam do texto sagrado para fundamentar as suas obras vãs e malditas perante Deus. Tais mensagens são atrativas para os mais desafiados e muitas vezes para os neófitos na fé. Eles mexem com os nossos sentimentos, mexem com as nossas emoções, e acabamos sendo atraídos pela nossa posição, pelos nossos desejos humanistas, egoístas e pecaminosos, nos colocando numa posição que não estamos, conforme a palavra nos ensina. E tais ensinos massageiam o nosso ego. E tais ensinos fazem bem para a nossa velha criatura. Mas ao contrário disso, nós devemos ser atraídos por ensinos e mensagens que só e somente só nos levam a promover a glória de Deus. E é impressionante, meus irmãos, nos nossos tempos de rede social, um fundo musical lindo, mensagens humanistas, de autoajuda, e elas nos envolvem. Nós até choramos. Mas sabe por que nós choramos? Nós choramos porque o nosso coração é enganoso. Nós preferimos nos esconder em mentiras do que ser confrontados e transformados pelo poder da palavra, que inicialmente gerará desconforto no nosso eu. Em terceiro lugar, eu reflito, meus irmãos, que tipo de obras eu e você tem registrada nos livros do Senhor? Será que temos aproveitado o privilégio de sermos despenseiros do Senhor, como o apóstolo Paulo nos ensina?
de sermos arauto do Evangelho, corregentes da criação. Imagine só, se neste dia, no dia do grande juízo, ligassem esse data show e começasse a passar a nossa vida e as nossas obras. Isso seria motivo de alegria e regozijo? Ou de vergonha e decepção diante de Deus? As motivações dos nossos corações, elas serão expostas diante do dia do juízo. É importante, Igreja do Senhor, nós revermos as motivações de tudo aquilo que nós estamos fazendo, inclusive no serviço da igreja. Nós não podemos nos tornar religiosos. Liga o modo on, prega. Liga o modo on, se envolve. Liga o modo on, participa. Liga o modo on. O Senhor Jesus, Ele está na busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Uma quarta aplicação, meus irmãos. Existe uma promessa de Deus para todos aqueles que desenvolvem as suas obras sobre o alicerce de Cristo de forma idônea, sendo aprovado no teste, no julgamento, no dia do juízo. Eles poderão usufruir de bênçãos, de galardões celestiais. Meus queridos irmãos, não sejamos negligentes, mas sim diligentes na obra do Senhor. Sejamos servos obedientes e fiéis para no dia do juízo as nossas obras serem aprovadas diante do Senhor e nós podermos desfrutar dos galardões que Deus graciosamente tem reservado para aqueles que o servem com fidelidade e integridade de coração. Precisamos cavar mais na palavra do Senhor para mergulhar e alcançar as riquezas de Cristo e nos deleitarmos no esplendor da sua glória. Nós não podemos viver de uma forma apenas superficial, nos contentando e nos estando satisfeitos com algo superficial. Não. Nós devemos nos contentar e nos alegrar somente em Cristo. Caso contrário, as nossas obras serão de palha, de feno e de madeira. Viveremos na superficialidade, de forma semelhante aos crentes carnais de Coríntios. E as nossas obras serão esvaídas, totalmente queimadas, no dia do juízo final. Mas eu concluo, irmãos, com algo que deve tranquilizar o nosso coração. Não se desesperem, porque nós podemos ver à luz do texto que estudamos essa noite, que Deus Ele é rico em graça e misericórdia, e as suas ovelhas estão protegidas e seguras pela sua poderosa mão. As ovelhas de Cristo jamais perecerão. Elas são uma dádiva do Pai para o Filho. Elas são um bem precioso para Jesus. A prova maior que Ele vai à busca das ovelhas perdidas. A nossa garantia não está baseada nos nossos méritos, nem na nossa força. A nossa âncora segura é o próprio Senhor Jesus, o Supremo Pastor. Nele está a nossa certeza, Ele é a âncora da nossa esperança. É nele que nós devemos confiar. A nossa salvação não tem a sua base
nos nossos méritos, nos nossos feitos, senão estaríamos completamente perdidos. Mas a nossa salvação está relacionada diretamente pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ao qual nós nos apropriamos pela fé genuína em Jesus Cristo. Nossa salvação é assegurada pelo sacrifício perfeito, suficiente, cabal e vicário de Cristo Jesus. Tudo isso foi nos oferecido mediante a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que nós possamos sair daqui alegres nessa confiança. Nós que somos povo de Deus, ovelha do Senhor, se de fato nascemos de novo em Cristo Jesus, nós podemos descansar o nosso coração e nos empenhar para que de fato nós possamos fazer e edificar a obra do Senhor de forma diligente, não apenas para sermos galardoados, mas com um ato de gratidão ao Senhor. Porque nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras em Cristo Jesus. Mesmo em meio aos nossos pecados, se confiarmos em Cristo Jesus, Deus nos atrai de forma irresistível com as cordas do amor. Possamos sair desta noite com esta convicção, com esta certeza que nós estamos completamente seguros no Senhor, que não existe nada nem motivo para temermos, que as lutas virão, que as provas virão, que os salteadores virão, mas que o bom pastor, ele está ao nosso redor para nos cuidar, para nos proteger, para nos ensinar, para nos acalmar, para suprir as nossas necessidades, para promover descanso para as nossas almas. Que Cristo Jesus seja verdadeiramente o nosso pastor e que as nossas obras possam suportar o fogo do juízo. Descanse no Senhor, confia nele, que tudo ele fará. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.